verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Caros amigos, nosso abraço muito fraterno a todos. Eu gostaria de fazer aqui inicialmente um agradecimento aos amigos da Sociedade Espírita Fraternidade de Canoas pelo convite que me foi feito de poder estar participando desse evento aqui sobre a Semana Espírita de Canoas e especialmente abordando o tema que é os 160 anos de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Um tema que me é bastante caro, uma vez que eu venho, nos últimos anos, me dedicando ao estudo da obra kardeciana. Então, nós vamos abordar esse assunto, esse tema, trazendo algumas reflexões, mas eu gostaria de começar essa reflexão, partindo de uma ideia que é a seguinte, né? O contexto histórico é muito importante para a gente poder entender, principalmente para aqueles que não estão assim tão afeiçoados, né, ao estudo desse assunto, justamente porque a base histórica, né, entender o contexto em que surgiu o livro dos médiuns, é muito importante para a gente poder entender a sua proposta. E nesse contexto histórico, introdutório que eu gostaria de fazer, é importante a gente destacar que Allan Kardec ele teve muitas influências na sua época, influências intelectuais, né? Kardec foi um homem que viveu no século XIX, na Europa, e é compreensível que a gente vai ver ao longo do seu trabalho que Kardec tivesse absorvido influências de pensadores desde o século XVII, né, do século XVIII e mesmo do século XIX, o que é muito natural, né, para um homem culto, para um francês, como era o caso de Kardec, e a gente vai observar, então, que tanto as contribuições de Francis Bacon, ainda lá no século XVII, com o empirismo, né, com a ideia, né, as bases daquilo que seria a ciência moderna, a base da experimentação, né, dos fenômenos, quanto no século XVII também o francês René Descartes, com o racionalismo, né, na área da filosofia, aonde tudo deveria passar pela análise da razão antes de ser aceita, também na área da educação, né, no século XVIII, o período do Iluminismo, né, sobretudo com Rousseau, foi um dos grandes pensadores da educação, dos direitos humanos na França, que influenciou bastante também o Pestalozzi, que foi uma das figuras importantes na vida de Kardec. Quer dizer, o próprio Augusto Comte, né, que foi o fundador do positivismo, foi contemporâneo de Kardec, né? Quer dizer, as próprias ideias da ciência do século XIX, tudo isso vai formar um conjunto cultural que vai influenciar, vai trazer contribuições na formação de Kardec consequentemente, na forma como ele vai desenvolver as suas investigações da fenomenologia espiritual. Então, nós vamos dividir aqui o nosso período histórico, um período de uma fase inicial de pesquisas,
que é de 1854 até 1857, quando Kardec publica, então, o Livro dos Espíritos, e depois nós teremos uma fase de aprofundamento, né, dos princípios e da própria teoria, que é de 58 até 69, quando Kardec desencarna. Então, nessa primeira fase, que é a fase da investigação, né, nós sabemos, e é comum se falar sobre isso, que os fenômenos que invadiram a França aí na metade do século XIX, né, chamados fenômenos de efeitos físicos, ou das mesas girantes, ou das mesas dançantes, chamaram a atenção de muitas pessoas nos salões franceses, né, não só na França, mas na Europa de uma forma geral, né, terminaram atraindo, né, o investigador, na verdade, um educador chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é Allan Kardec, né, que vai adotar posteriormente esse pseudônimo, justamente para se observar, né, ver que fenomenologia era essa, o que estava causando, né, esses fenômenos de movimentação de objetos. E justamente Kardec, então, ele vai começar a observar esses fenômenos e, como um bom investigador, Kardec vai aplicar aí um método científico. Tá? E esse método que Kardec vai utilizar é o método da ciência convencional da época, do século XVIII, do século XIX. E ele consiste basicamente em 4 etapas. A primeira etapa é se observar o fenômeno. Então, a partir da movimentação das mesas ou de objetos, Kardec passou a observar esta movimentação. Então, o primeiro passo é a observação do fenômeno. Bom, a partir do momento em que se observa e que Kardec observou a movimentação das mesas, aparentemente sem nenhuma indução física, sem que nenhuma pessoa ali presente estivesse imprimindo alguma força nessa mesa para que ela se movimentasse, então nós temos o que? O segundo passo do método científico é estabelecer hipóteses. Quais as hipóteses, quais as possibilidades, quais as probabilidades que se tem para explicar esse fenômeno? Bom, aí então nós temos várias, e Kardec foi fazendo isso dentro de uma ordem. A primeira delas é de estabelecer uma hipótese de fraude. Né? Alguém está provocando esse fenômeno, alguma pessoa está provocando esse fenômeno de uma forma fraudulenta para chamar a atenção. Então, fazendo as investigações, seja nos salões ou depois em grupos domésticos, né? Grupos familiares que se reuniam para produzir também esses fenômenos, ele pôde examinar rigorosamente, né, tendo todos os cuidados, tomado todos os cuidados para excluir qualquer hipótese, né, identificar se não havia ali uma fraude. Então, Kardec vai, com o tempo, excluindo essa hipótese de fraude, tá, dentro, obviamente, dos fenômenos e das reuniões que ele estava presente, que ele estava observando, que ele estava acompanhando. Tá? Bom, uma segunda hipótese é que uma força chamada uma força magnética, pudesse estar movimentando aqueles objetos, né, aqueles móveis, aquelas mesas. Então, na época se estudava o magnetismo animal, né, o magnetismo animal não de animal bicho, mas de animal animado, em movimento. Né? Então, seria uma força, uma teoria que apresentava a ideia de que havia uma força que o próprio ser humano conseguia projetar, a semelhança de um ímã. Tá? Se a gente pegar
um ímã e colocar num lado, né, por baixo de uma placa de metal e colocarmos por cima um prego ou qualquer outro objeto metálico, o ímã embaixo, se eu movimentar o ímã, ele vai movimentar o prego também. Por quê? Porque é uma força magnética que está ali atraindo aquele outro corpo e fazendo ele também se movimentar. Então Kardec imaginou que pudesse ser também essa uma explicação plausível. E a partir daí, então, fazendo as investigações, o fenômeno avançou para um outro nível, que era exatamente o de que as pancadas elas passaram a partir dos investigadores, dos experimentadores que estavam num conjunto, que passaram a formular determinadas perguntas e aquela mesa ela passa a responder as perguntas através de um número X de pancadas. Então, estabelece uma espécie de um alfabeto, uma telegrafia, né? Onde havia um número X de pancada para identificar uma letra, um outro número para outra letra e outro assim, algo bastante complexo, dificultoso, claro, né? Mas a partir das pancadas se montava-se uma palavra, havia o experimentador que estava anotando, a partir das números de pancadas, a letra, então ia formando as palavras, e a partir daí se estabeleceu uma comunicação. Então, com essa coisa que eles não sabiam o que era, movimentava essa mesa, né? Porque a própria mesa não poderia ser, né? Já que Kardec, sendo racionalista, considerava que a mesa não tinha cérebro, não tinha inteligência para poder responder perguntas. Então, a partir desse processo, que apresenta já uma inteligência intervindo no próprio fenômeno físico, Kardec, excluindo as demais hipóteses, ele chega à hipótese de que, na verdade, há uma inteligência por trás daqueles fenômenos, e essa inteligência, na verdade, ela vai se identificando como sendo uma inteligência de um ser humano, mas não de um ser humano que estivesse ali junto, no plano físico, no plano biológico, no plano existencial, mas de um ser humano que estava num outro nível, numa outra perspectiva, num outro plano, num outro mundo que para nós, ou para eles lá que estavam investigando, era invisível. Então, Kardec começa a identificar que existe um ser humano que eles não viam, mas que estava ali presente, que induzia aquela fenomenologia, que respondia perguntas, tá? E a hipótese, então, a partir daí levantada, né, por Kardec, é que, na verdade, quem estava movimentando aqueles objetos era um ser humano. E esse ser humano, não estando mais corporalmente presente, era um ser humano que já havia morrido, porque eles também se identificaram assim, como sendo pessoas que já não pertenciam mais ao mundo físico, já haviam falecido. Então, Kardec estabelece como hipótese a possibilidade daqueles fenômenos serem produzidos por pessoas que já haviam morrido, ou seja, por espíritos. Tá? Espíritos das pessoas que viveram na Terra. O que significa dizer que eram as próprias pessoas que estavam ali, espiritualmente, produzindo aquela fenomenologia para chamar a atenção das pessoas que estavam no plano físico. Né? Então, a partir desta hipótese, ele vai partir para a terceira etapa do método científico, que é a experimentação. Então, ele vai fazer experimentação através dos médiuns, o fenômeno vai evoluindo, daqueles fenômenos físicos mais arcaicos, mais embrutecidos, o fenômeno passa para um nível mais avançado, onde a própria pessoa tem uma indução no seu braço e passa a escrever. Então, através do impulso recebido por essa entidade que está no plano daquela denominação que Kardec usou, né, de mundo invisível, né, ou mundo dos espíritos, e que a partir daí, então,
essa pessoa que ele vai chamar de médium passa a ser, exatamente no significado da palavra, um intermediário entre o plano físico, entre as pessoas que estavam encarnadas e aquela outra que estava ou que está no mundo dos espíritos. Aquela induz o processo através do médium, que tem uma sensibilidade como um receptor, consegue captar essa indução, essas ideias e traduzir isto através da escrita ou da fala. Então Kardec começa a interagir de uma forma mais experimental nesse processo, fazendo questionamentos, trazendo conhecimentos e problemas para que essas pessoas, esses espíritos, pudessem então oferecer algum tipo de solução ou dar algum tipo de esclarecimento, comprovando, buscando comprovar a identidade daquela pessoa que ali se apresenta, né, dizendo-se já falecida. Então, há todo um processo experimental de investigação e chega-se à quarta fase do método científico, que é a conclusão. E na conclusão, Kardec, então, define, né, chega a esse ponto em que ele vai considerar que sim, a probabilidade, a evidência, na verdade já não é mais nenhuma probabilidade, é uma evidência de que ali estão se manifestando as pessoas que viveram na Terra e que agora, não mais pertencendo ao mundo físico, se encontram no mundo espiritual, mas continuam vivendo, continuam tendo as suas experiências, continuam tendo a sua personalidade, a sua identidade, e elas passam a interagir através dos médios, na verdade, como sempre fizeram ao longo da história da humanidade, conosco que estamos aqui na Terra. Kardec vai dizer que isso não é algo que o Espiritismo criou, na verdade, essa interação, né, entre o mundo dos espíritos e o mundo biológico, ela aconteceu historicamente, né, se a gente lembrar dos gregos, das pitonisas, os pitons, os oráculos, né, então sempre houve de alguma forma, mas agora tem um diferencial. Agora nós estamos tratando dessa questão no plano científico, no plano da experimentação, no plano metodológico, ou, se a gente quiser, numa linguagem mais acadêmica, epistemológico, né, de investigação da fenomenologia. Já não se trata mais de uma questão meramente de crença, né, de acreditar ou de suposição, mas agora nós estamos no plano da investigação, no plano da pesquisa e, portanto, também no plano das evidências, de que essa interação ela é de fato verdadeira. Então, a partir daí, Kardec vai examinar, né, há espíritos, quem são os espíritos? Na verdade, os espíritos são os próprios seres humanos, como já falamos, que viveram, passaram pela existência biológica, retornaram à vida espiritual, continuam com a sua identidade, com a sua consciência, com a sua possibilidade de avançar, de progredir, de experienciar. E aí encerra-se, nesse primeiro momento, né, para nós aqui, didaticamente, essa fase, né, com a publicação já das conclusões que Kardec conseguiu obter nessas investigações, que é a publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Pois bem, a partir daí, o Espiritismo surge enquanto enquanto ciência filosófica, na definição própria Kardec, né? E o foco da doutrina espírita, naquele instante, ainda continuava sendo a busca por tentar compreender, avançar, aprofundar essas investigações, esses estudos experimentais, né? De entender como é quem são os espíritos e continuar compreendendo a dinâmica da vida deles após a morte. E aí Kardec vai publicar
em 58, em agosto de 58, Kardec vai publicar o livro que vai ser o início, né, de um trabalho que vai terminar avançando mais à frente para a publicação de um outro manual mais completo e mais denso também. Kardec, eu estou me referindo, na verdade, à publicação em 1858 do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É o primeiro livro que Kardec trata, né, que ele vai produzir exatamente estudando essa parte do fenômeno, né, da experimentação mediúnica, dos médiuns, o que é a mediunidade, para que ela serve, como bem utilizar, etc. Né? Como se dá esse processo de comunicação, existe influência moral do médium nesse processo de comunicação com os espíritos ou não existe? Enfim, há uma série de questionamentos que Kardec vai procurar desenvolver nesse livro em 1858. Tá? Ele teve a sua primeira edição, né, em 58 e depois vai ter uma segunda edição lá na frente, já no início do século XX, em 1923. Pois bem, mas Kardec vai publicar na Revista Espírita, que é o órgão que ele criou, né, em 58 para divulgar ali também as suas pesquisas e trazer informações, né, abarcando um público maior. Na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Kardec vai escrever uma nota justamente em agosto de 1860, falando que ele estava já, esse livro já estava esgotado, Instruções Práticas, né, já estava esgotado, e que ele iria substituir por um outro livro, um novo trabalho, né, que já estava quase pronto, né, e que seria de mais completo, mais denso e obedeceria a um outro plano de estrutura. Tá? Então esse livro ele vai ser publicado aí, né, em 15 de janeiro de 1861, que será exatamente o Livro dos Médiuns, tá? E a gente já vai falar um pouquinho dele. Mas vejam só, antes disso, antes da publicação do Livro dos Médiuns, em 1859, Kardec, na Revista Espírita, de novembro de 59, ele vai publicar ali, né, vai falar sobre temas que ele já estava percebendo, já começava a perceber, precisavam de aprofundamento, de explicações, de esclarecimentos mais detalhados. Entre esses estava, obviamente, essa relação de comunicação entre as pessoas, os médiuns, com os espíritos. E aquilo que começava a se publicar, inclusive, tá, na Europa, na França, como supostamente sendo, né, dos espíritos, seja por publicações individuais ou por grupos mais domésticos ainda, né, que existiam nesse período, e Kardec preocupado com esses conteúdos, porque, veja bem, Kardec ele não simplesmente aceitou aquilo que os espíritos diziam, né, ele aplicava uma metodologia, um crivo de análise do conteúdo que chegava da espiritualidade. Não era porque eram os espíritos que diziam que deveria ser aceito, obviamente, né? Porque sendo os espíritos os próprios homens, os próprios seres humanos, as personalidades, as tendências, né? Os hábitos, enfim, que as pessoas têm, elas conservam. Então, não quer dizer que a pessoa morreu vai ter já a posse do conhecimento. Na verdade, não é isso. Então, é preciso ter um crivo na análise desses conteúdos. E aí ele diz o seguinte: publicar sem exame, sem correção, tudo quanto vem
dos espíritos, né, desta fonte, que é a fonte do mundo espiritual, seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Então, vejam só, ele já está projetando aí, né, já está preocupado exatamente com essas questões. E aí, então, ele vai publicar o Livro dos Médiuns para aprofundar essa questão, para trazer exatamente informações mais detalhadas sobre as questões técnicas da mediunidade, o que é ser médium, o que é a mediunidade, como se utilizar dela, né, como se dá a comunicação, as comunicações apócrifas, né? Então, enfim, um conjunto de conteúdos dedicados, focados nessa perspectiva experimental, né, que o livro trazia. O livro, por sua vez, ele está dividido, né, uma introdução, uma primeira parte, tá, que tem 4 capítulos, uma parte mais teórica, né, sobre o método, sobre há espíritos, sobre a questão do maravilhoso, do sobrenatural, e Kardec vai levantar toda uma argumentação contrapondo essa ideia do maravilhoso, do sobrenatural, e vai mostrar que, na verdade, tudo está na natureza, portanto, tudo é natural, que significa dizer que a comunicação dos espíritos, que os próprios espíritos não são seres sobrenaturais, são seres naturais, são seres que têm a sua humanidade, as suas características, a sua consciência, a sua lucidez, as suas vontades, enfim, são seres humanos que estão apenas numa outra faixa de vibração. Tá? E depois nós temos uma segunda parte do livro, que aí sim, né, é a parte mais detalhada, aí, que envolve as manifestações, né, dos espíritos, e aí são 32 capítulos, e aí nós temos a parte mais prática mesmo, né, que Kardec vai desenvolver, envolvendo todos os temas, né, detalhando os temas pertinentes à questão da comunicabilidade do mundo físico com o mundo espiritual. Aí ele vai dizer o objetivo da obra aí na introdução. Né? Ele diz o seguinte, então: seu o objetivo da obra, né, do livro dos médiuns, consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando a faculdade mediúnica exista de fato na pessoa. Tá? Então, ele, na sequência, aí, na introdução, ele ainda diz o seguinte: nós nos dirigimos a pessoas que veem o Espiritismo com um objetivo sério, tá? Que compreendam toda a sua importância, tá? E não fazem das comunicações com o mundo espiritual um mero passatempo. Tá? Então, exatamente para poder dar uma base de entendimento, apresentar a parte técnica do processo de comunicabilidade, das responsabilidades que envolvem toda essa dinâmica, que Kardec vai desmembrar essas temáticas em O Livro dos Médiuns. Aliás, uma obra fundamental, obviamente, né, para todos os estudiosos do Espiritismo e para todos aqueles que desejem conhecer de uma forma mais profunda esta dinâmica de comunicação com o mundo dos espíritos. E aí, então, Kardec faz uma recomendação aí, importante. Né? Ele diz lá: recomendamos ler, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele contém os princípios fundamentais da doutrina. Né? Então, assim, o Espiritismo é a ciência que estuda a faculdade mediúnica. Mas, para entender a parte experimental, é preciso compreender a parte filosófica, o entendimento, né, de uma série de outros aspectos, para a gente poder desvelar de forma mais clara o processo mediúnico. Então, ele diz: é necessário, recomendamos que se leia
o Livro dos Espíritos, exatamente porque ele vai dar essa visão mais geral e vai detalhar em mais aspectos, né? Justamente por ser uma obra que trata da doutrina espírita de uma forma bem abrangente, tá? Ele vai ser fundamental para que depois, então, você vá poder entender o que está colocado lá no Livro dos Médiuns. Tá? Bom, e aí, então, nós podemos dividir aqui a obra, né, o Livro dos Médiuns, em 4 estruturas. A primeira delas, ela, ela vai abarcar o capítulo 1 até o capítulo 13. Tá? E esse núcleo ele vai tratar dos fenômenos e da teoria. Então, essa é a primeira estrutura do Livro dos Médiuns. Fenômenos e teoria, capítulo 1 ao capítulo 13. A segunda estrutura, o segundo núcleo da obra, vai pegar o capítulo 14 e o capítulo 16, né, ao 16, 14 ao 16, e vai tratar dos médiuns. Quem é o médium? É aí que nós vamos ter todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos, é por esse fato médium, diz Kardec. Entretanto, e esse entretanto é muito importante, somente assim se caracterizam aqueles que possuem essa faculdade com um efeito patente, um efeito mais definido, mais ostensivo. Tá? Porque os demais vão se expressar, esse processo vai se expressar mais a nível intuitivo. Tá? A nível intuitivo, inspirativo, etc. E o efeito propriamente dito, tá? A faculdade propriamente dita, mais ostensiva, aí depende de uma organização física mais ou menos sensitiva. Portanto, para Kardec, a mediunidade tem base no organismo. Certo? Pois bem. O terceiro núcleo, ele vai do capítulo 17 até o capítulo 23 e vai tratar do exercício da mediunidade. Tá? Então, vai tratar desse foco, né? O exercício da mediunidade. Tá? Dentro desse foco aí, nós vamos ter a influência moral dos médiuns. E o último núcleo vai pegar, que é o quarto, vai pegar do capítulo 24 até o capítulo 32, tá? Que é o último capítulo da obra e vai tratar do que? Dos dirigentes do trabalho, aqueles que vão dirigir as reuniões mediúnicas, certo? Muito bem. E aí, então, Kardec vai desenvolver a sua reflexão, seus estudos, né, sobre a questão da mediunidade, os médiuns de efeitos, né, de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, né, vai desenvolver todo um estudo didático sobre essas características, né, essa tipologia da mediunidade. Tá? E aí nós temos, então, um esqueminha para a gente entender aí, né? Os médiuns de efeitos inteligentes, divididos aí, né? São fenômenos subjetivos, inconsciente e inconsciente. Os conscientes são aqueles que, no processo da comunicação, né, da escrita, por exemplo, eles estão conscientes, são inspirados, né? E tem aqueles que são inconscientes, né? Inclusive, Kardec vai fazer uma divisão aí até intermediária, né? Quer dizer, os semi-conscientes, né? E aí vai ter o inconsciente, que é aquele que escreve, por exemplo, né? Sem saber o que está escrevendo. Tá? Ele só vai ter o conhecimento do conteúdo da mensagem depois que eles voltar, digamos assim, a sua consciência, e aí ele vai ler o processo, né, vai voltar ao processo da sua lucidez, da sua consciência ali, e vai ter a noção mais clara do conteúdo. Os fenômenos de efeitos físicos também, né, são os fenômenos objetivos, sejam aqueles
facultativos, que não dependem necessariamente da vontade do médium, ou aqueles que são os que são involuntários, que não dependem da vontade do médium, ou aquele que é facultativo, que é produzido. Tá? Então, eu não vou entrar muito nesses aspectos, porque está lá no livro e depois quem desejar pode ir lá e vai aprofundar mais isso, certo? Bom, mas eu queria chamar a atenção para o capítulo 20, então, né, do Livro dos Médiuns, que trata sobre a influência moral dos médiuns. Tá? E nesse aspecto aqui eu gostaria de ressaltar alguns pontos que acho que é extremamente importante. Eu vou destacar alguns textos de Kardec aqui rapidamente. O primeiro é o seguinte, ele diz assim, ó, o orgulho dos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, e cujo respeito tanto mais necessário é se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade das suas comunicações. Tá? Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá, tá, essas comunicações, que traz essas comunicações. Daí um certo desdém do médium, né, por tudo que não venha deles ou daquele espírito, né, que está ditando a comunicação. É que julgam ter o princípio da verdade. Então vejam só, Kardec está alertando aqui para uma coisa absolutamente fundamental, que é a seguinte: os espíritos não sabem tudo. E nós não devemos, em nenhum momento, não foi isso que Kardec fez, e não deve ser o que nós venhamos a fazer, de aceitar tudo que venha dos espíritos de uma forma cega. Tá? E aí entra a questão do médium. Tá? Quando o médium, muitas vezes, né, deixando-se levar pelo orgulho, aquele orgulho até mesmo exacerbado, né, de achar que ele, por ser médium e por estar recebendo algum tipo de comunicação, ele está trazendo ali uma verdade insofismável, uma entidade superior, e a partir daí, muitas vezes, a sua capacidade crítica de examinar aquele conteúdo, ela não é exercida, e aquele conteúdo passa a ser um conteúdo de duvidosa, né, base de informação, e que as outras pessoas percebem ao lê-lo e que alertam, inclusive, ao médium, né, e devem alertar, mas muitas vezes o médium fechado, no seu pensamento fechado, né, do orgulho, ou mesmo de uma forma mais dogmática, né, ele não faz uma leitura crítica daquilo que está recebendo. Tá? E aí vê, como diz o texto aí de Kardec, né, acha que aquilo ali de fato uma verdade, né, e às vezes são verdadeiros absurdos, né, são conteúdos duvidosos, conteúdos que são facilmente rebatidos pela lógica, pela razão, ou pelos próprios princípios também da doutrina espírita, né? E não se coadunam com os fundamentos do espiritismo. São mensagens que Kardec chamou de mensagens apócrifas, não são verdadeiras. Tá? E aí segue ainda Kardec alertando, ele diz o seguinte: o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos, tidos por seus protetores, os deslumbra, né, deslumbra o médium, e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, que são enganados. Tá? Quer dizer, o médium quer confessar isso muitas vezes. Né? Então ele vai até as últimas consequências dizendo que aquele conteúdo de fato tem um teor de veracidade, de verdade, etc. Não quer reconhecer justamente a fragilidade daquela informação. Tá?
E aí diz Kardec, então, né, repelem, os médiuns repelem, não todos, claro, né, mas esses médiuns que ele está falando, né, que deixam o orgulho tomar conta, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo, evitam os conselhos, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Vejam bem, tá? Se tornam condescendentes, né, em escutá-los. Né? Nenhum apreço lhes dão a opinião dessas pessoas que tentam alertá-los, né? Porquanto eles teriam que duvidar do espírito que os assiste. Tá? E isso seria quase uma profanação para essas pessoas. Então vejam, o orgulho, quando Kardec tratou da questão mediúnica, quando ele trabalhou a questão da experimentação, ele não exaltou o médium. Em grande parte das comunicações que consta na vasta obra kardeciana, o médium, ele aparece, muitas vezes o nome do médium aparece apenas com uma letra, né? Ele aparece a primeira letra do médium, né? Muitas vezes até o médium não é colocado. Kardec procura evitar isso, né? Até para resguardar a pessoa. E o médium não tem o destaque. Tá? Muitas vezes nem o espírito não tem. Então, assim, esse é um ponto importante. O que acontece é que, infelizmente, no movimento espírita pós-Kardec, isso começou a mudar. Né? E, especialmente no Brasil, falando aqui, né, os médiuns eles passaram a ter um destaque muito grande. Né? Viraram verdadeiras estrelas, muitas vezes, figuras assim, acima do bem e do mal, cujo conteúdo que produzem mediunicamente, que recebem, jamais é contestado. Aquilo é visto como uma verdade insofismável, tá? Mesmo que sejam conteúdos repetitivos ou que sejam conteúdos que colidem com os fundamentos da filosofia espírita, muitas vezes esses médios são sacralizados, não são questionados, não são... o próprio movimento termina sendo condescendente com esse tipo de prática. Tá? Então, Kardec vai chamar muita atenção para essa questão. Tá? E aí, então, ele coloca as características dos médiuns orgulhosos. Né? Então, vejam só. Primeira delas, confiança absoluta na superioridade dos espíritos. Tá? Eles têm confiança absoluta de que aquela mensagem, aquele conteúdo é verdadeiro, é verossímil, que aquele espírito de fato é um ser elevado, que é quem diz ser, né? Porque aí tem uma outra questão que é a identidade. Tá? Então eles têm uma confiança cega naquela entidade, nessa entidade, né, que eles estão recebendo. O segundo aspecto, diz Kardec, é o desprezo pelo que deles não venha. Então, assim, eles valorizam aquilo que eles produzem mediunicamente. Aquilo é verdade, aquilo é o mais importante, as mensagens que aquele médium recebe é a mais importante, né? Essa é a verdadeira, e outros nem tanto. Tá? Quer dizer, vejam só, não existe essa questão, à luz da dialética espírita, não existe essa questão de que só alguns são médiuns importantes, só esses são médiuns elevados, só esses recebem, né, as entidades elevadas. Não existe essa perspectiva dentro da visão kardeciana. Tá? Os médiuns, eles têm possibilidade, é claro que varia de médio para médio, enfim, mas não existe aqueles privilegiados. Tá? Então, assim, vários médiuns, às vezes pessoas simples, pessoas que não são conhecidas, que têm produção mediúnica muito mais de um conteúdo muito mais profundo até
do que alguns médiuns que terminaram virando estrelas. Tá? E a terceira característica é a irrefletida importância dada aos grandes nomes. Não refletem sobre aqueles nomes que muitas vezes o espírito vem e se autodenomina. A pessoa acredita, tá? Sem nenhum tipo de análise, sem questionar o conteúdo, associar o nome com o conteúdo da mensagem, tá? De fazer uma investigação mais profunda, com as características daquele espírito que está ditando, a mensagem, o teor da comunicação, com as características, quando é possível, da personalidade daquele ser quando estava aqui na Terra, para ver se há alguma semelhança, algum tipo de sintonia entre essas personalidades. A pessoa não faz isso, simplesmente aceita e pronto. Tá? O quarto item diz Kardec é a recusa de todo conselho. Tá? Por mais que os dirigentes, por mais que os amigos, que os críticos apresentem algum tipo de aconselhamento, de observação, a pessoa não aceita, ela se fecha. Isso é próprio do fanatismo, tá? Do dogmatismo, das verdades fechadas, tá? E que também, obviamente, está aí sendo dinamizado pelo orgulho. O quinto item, suspensão sobre qualquer crítica. Não aceita crítica. Então, veja só, a crítica é muito importante, porque a crítica ela vai dar condições de melhoramento da produção, mesmo na área mediúnica. Então, próximo, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas. Então, o médium se afasta daquelas pessoas que se colocam ou que trazem opiniões contrárias ou críticas àqueles conteúdos que ele está recebendo. E, finalmente, o crédito em suas aptidões. Acredita fielmente nas suas capacidades, apesar da própria inexperiência, na maioria das vezes. Tá? Então, acredita-se infalível. Tá? Então, diz Kardec, sobre a questão dos médios orgulhosos, ele diz, não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Tá? É preciso ter evidência do fenômeno da comunicação, do conteúdo, da veracidade. Desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crivo da razão, pelo crisol, pelo crivo da razão, tá? Da lógica, do bom senso. Diz Kardec, rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovam. Melhor é repetir, e aí a frase famosa, aquela, melhor é repetir 10 verdades do que admitir, repelir, aliás, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Tá? Então, isso ele já alertava, aí desde o início das suas investigações, vai trazer isso muito presente no Livro dos Médiuns, justamente porque é esta obra que tem a densidade de conteúdos para fazer esse tipo de análise, de reflexão. E no capítulo 21 do Livro dos Médiuns, que ele vai tratar das comunicações apócrifas, daquelas comunicações que seriam supostamente verdadeiras, mas que numa análise detalhada, mais rigorosa, ela não passa porque se identifica ali as suas fragilidades, os seus erros, as suas vulnerabilidades, os seus equívocos, as suas farsas até. Diz Kardec lá, de fato, isso é uma advertência absolutamente relevante para todos, sejam para os espíritas propriamente, que estão vinculados como colaboradores nas instituições, ou seja, para os frequentadores, leitores de obras espíritas, muitas vezes obras mediúnicas ou supostamente mediúnicas,
diz Kardec lá, de fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível sob o pálio de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros, enganadores. A lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar o máximo de atenção. Mas a tanto ninguém pode chegar, senão, diz Kardec, com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí repetimos incessantemente: estudai, estudai. Então, o estudo dentro do Espiritismo é fundamental, porque exatamente aí nós vamos encontrar, dentro das orientações kardecianas, dentro da sua vasta obra, né, Kardec publicou 32 obras. E nessas, envolvendo a Revista Espírita, envolvendo as obras de maior densidade de conteúdo, envolvendo os opúsculos, são 32 ao todo. E nesse conjunto daquilo que Kardec chamava de obras fundamentais, nós vamos encontrar os critérios apresentados por ele exatamente que serviram para ele e servem também para todos aqueles que lidam de alguma forma nessa área, na área da mediunidade, ou que também se interessam pelo estudo teórico. Tá? Kardec, inclusive, ele apresentou os critérios rigorosos que ele usava, né, para poder avaliar as mensagens que chegavam até ele, muitas delas direcionadas à publicação da Revista Espírita. Justamente na própria revista, né, ele publica um artigo, um texto, né, bastante interessante, né, que ele titula os Exame das Comunicações que nos enviam. E Kardec ali vai mostrar, né, que ele vai dizer isso está na revista de maio de 1863, tá? E ele diz o seguinte, que de 3.600 mensagens, comunicações que enviaram a ele, comunicações supostamente mediúnicas e tal, para a publicação na revista, 3.000, 3.600, mais de 3.000 eram comunicações que precisavam ser melhor estudadas. Tá? E ele foi estabelecendo critérios de examinar, por exemplo, o teor da linguagem, associar o conteúdo com aquilo que ele chamava de concordância do ensino dos espíritos, tá? Que era exatamente pegar a informação recebida e ver se ela estava em concordância com a informação trazida também sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, de outros espíritos, através de outros médios, em diferentes outras regiões da Europa, tá? Para ver se havia uma concordância, havia uma síntese daquela informação. E era aí que ele considerava, então, uma mensagem verdadeira. Tá? Isso não era uma questão particular, lá que o espírito estava mandando uma mensagem muito particular, ou para o familiar, ou enfim, mas que tinha um sentido mais amplo, uma importância social mesmo daquele conteúdo, a linguagem com que ele usava, né, o espírito se comunicava, enfim, tudo isso eram critérios importantes. E Kardec disse, então, que dessas 3.600 mensagens, imaginem, apenas 200 mensagens apresentavam um mérito incontestável para a publicação. Vejam só, de 3.600, ele reduziu a 200 mensagens para a publicação. Tá? Então, ele usava o teor da linguagem dos espíritos, isso era um critério que ele usava, né? O espírito comunicante, a coerência da comunicação, a concordância universal, tá? Para poder lá rastrear isso, selecionar,
e, de fato, né, o compromisso, tomar as precauções necessárias, né, todas as precauções para evitar publicações lamentáveis, publicações distonantes, que não estavam afinadas com a ideia, né, da filosofia espírita, com os princípios apresentados pela ciência espírita ou pela moral espírita. Tá? Então, a partir daí, Kardec aconselhou muita prudência no interesse da causa. Tá? Então, o Livro dos Médiuns, ele completa 160 anos, ou completou agora, né, 160 anos, como um livro ainda provavelmente muito pouco estudado, muito pouco aprofundado ainda por todos aqueles que, de alguma forma, se interessam pela doutrina espírita, pela filosofia espírita, pela ciência espírita. Tá? É uma obra, de fato, fundamental para a compreensão da doutrina, sobretudo daquilo que Kardec chamava de uma psicologia experimental, né? Que é a relação de entender melhor essa dinâmica que Herculano Pires chamava de interação, né? De relação interexistencial, né? De nós nos tornarmos, né, pessoas que temos uma relação de conexão com as outras pessoas que estão no mundo dos espíritos, tá? Que não deixam de ser pessoas, são pessoas igual a nós, tá? Somos nós os que habitaremos também o mundo dos espíritos. Então, o conteúdo da ciência espírita, ele é fundamental, muitas vezes negligenciado. Tá? O estudar o espiritismo, estudar o Livro dos Médiuns não é simplesmente ler, fazer repetições de leitura e botar que assim seja, mas é um estudo analítico, crítico, problematizado da obra, para a gente poder, de fato, adentrar na sua estrutura e no potencial de esclarecimento que elas têm a nos oferecer. O resultado disto é uma visão absolutamente confortadora, uma visão consoladora, que nos mostra esta realidade que somos nós, seres espirituais, que vivemos no plano da existência material e que retornamos ao plano dos espíritos de uma existência sutil, muito mais sensível, energética, do que se comparado com a vida material, né? Mas que continuamos com as nossas afeições, com os nossos sentimentos, continuamos com as atividades, com uma busca incessante de melhoramento, de progresso, de evolução, com atividades, com convivências, enfim. Né? O Espiritismo, e aqui especialmente o Livro dos Médiuns, ele abre esse paradigma de uma perspectiva otimista desta relação da imortalidade da alma, que mostra exatamente a morte dentro de um prisma totalmente diferenciado e agora não mais baseado em mitologia, em crença, em religiosismo. Mas ele nos mostra agora a questão do ser humano como um ser, de fato, que continua a existir e nos mostra através da investigação, através da pesquisa, através do estudo, através da racionalidade, através exatamente de todo esse trabalho que Kardec desenvolveu e que, infelizmente, né, parou com Kardec, porque a metodologia empregada por Kardec, né, de análise de conteúdo, de investigação, de fato, das mensagens que ele recebia através dos médiuns, mesmo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, esse estudo investigativo, analítico, metodológico, né, ele terminou parando, né, porque, infelizmente,
os investigadores e muitos que trabalham nessa área, dentro das instituições espíritas, não investigam mais. Simplesmente aceitam tudo como se fosse aquilo verdade e esquecem exatamente o ingente e profícuo trabalho que Kardec procurou nos apresentar. Então, fica aí a nossa dica de leitura, né, de reflexão sobre essa obra extremamente importante, o Livro dos Médiuns, que nos trouxe as evidências concretas da continuidade da vida e da comunicabilidade daqueles que morreram, os ditos mortos, conosco que estamos aqui no plano biológico da existência. Isso traz um conteúdo de consolação, de conforto. Imagine os pais que enfrentam a morte de um filho, a dor do luto, que é absolutamente inimaginável, e que passam, em dado momento, a ter possibilidade de ter esta evidência de continuidade da vida de fato comprovada. Então, há um conforto muito grande. O fato de podermos reencontrar as pessoas que nós amamos após o término também da nossa existência biológica e a continuidade dos laços afetivos e do nosso próprio aprimoramento individual e social. Então, o Livro dos Médiuns, uma obra fundamental no conjunto da obra kardeciana que devemos estudar, meditar e refletir de forma muito séria, muito sistemática. Fica aqui o nosso agradecimento, um abraço muito fraterno a todos, que possamos estar em paz. Grande abraço. Em verdade.